O meu nome é André Ruschel, eu sou MVP da Microsoft e hoje nós vamos falar de como autenticar estações Linux no Active Directory do Windows Server 2012. Aqui eu já estou com a infraestrutura que nós vamos utilizar ao longo dessa demonstração. O nosso servidor é um Windows Server 2012 com Active Directory instalado, um servidor de HCP. Aqui eu destaco o hostname e o IP desse servidor, porque são informações que nós precisaremos para configurar alguns parâmetros no desktop Ubuntu. Esse cenário você pode utilizar com desktops Ubuntu e também com desktops com Windows 8. Já com o Ubuntu instalado, nós precisaremos também do Kerberos, do Inbind, do Samba e por fim a gente vai ingressar no domínio esse desktop Linux. Primeiramente, a gente recomenda que você teste a conectividade do seu desktop Linux com o servidor Windows. Em seguida, a gente já configura os hosts. Observem que os parâmetros que você precisa informar é o IP do servidor Windows e o FQDN e também o hostname. Em seguida, a gente vai configurar então o resolve.conf. Novamente informações do seu servidor Windows. Isso será frequente ao longo dessa demonstração. Sincronizar os relógios, que é um erro bem frequente também. O pessoal reporta alguns erros, então sincronizar os relógios do desktop Linux com seu servidor Windows. E aqui a gente já começa a etapa de instalação e configuração de alguns pacotes. Então a gente vai utilizar o Kerberos para que você possa fazer essa autenticação. Você vai fazer a instalação do apt-get install. Aqui nós estamos fazendo a instalação de vários pacotes ao mesmo tempo. Então o KRB5 user, o config e o libpan. Lembrando que durante essa instalação você não precisa fazer absolutamente nada, mas posteriormente você vai editar o kbr5.conf e vai definir alguns parâmetros de configuração, como o domínio, o FQDN ou mesmo o hostname. Em seguida, Samba e o Inbind. Aqui também nós estamos fazendo uma instalação de Samba, o Inbind, SMB Client, SMBFS e Samba Common. Em seguida, a gente já está editando o smb.conf. Importante cuidar o parâmetro Security, onde nós estamos utilizando ADS, do Active Directory Services, entre outras informações que você vai precisar informar, como por exemplo Helm, o nome do seu domínio, letras maiúsculas, o FQDN, então aquelas informações que nós deixamos claras no início dessa apresentação. O NSSuite, você edita o nsssuite.conf e você passa alguns parâmetros. Aqui a gente está usando com patch e inbind para password, group, shadow. Então aqui você pode definir, existem várias maneiras de você configurar essas informações. Nós estamos configurando dessa forma aqui. Em seguida, os modos do PAN, responsáveis pela sua autenticação do serviço, vai informar o seu Linux para usar apenas o controlador de domínio, no caso do Windows Server 2012. E aqui a gente vai precisar configurar 3 módulos desse PAN, que é o Common Out, o Common Session e o Common Account. Então, novamente aqui, existem inúmeras maneiras para você realizar essa configuração. Então, se você quiser utilizar esses mesmos arquivos que a gente está utilizando, ao final do curso você possui também o link de download de todos esses arquivos .conf para que você possa estar implementando, quem sabe hoje ainda, na sua infraestrutura. Aqui mais alguns passos, onde a gente, após as configurações do Inbind, você pode estar restartando o seu Inbind. A gente vai testar o Kerberos, vai verificar o Kerberos, obter um ticket
E por fim, vamos ingressar essa estação Linux no Active Directory e utilizar alguns comandos de teste para verificar se realmente essa máquina foi ingressada. Então aqui nós já estamos com a nossa console do Active Directory já aberta, onde a gente possui algumas unidades organizacionais. Observem que em computers a gente não possui ainda nenhum computador que foi ingressado ao Active Directory. Em seguida você estará verificando que aparecerão os desktops Linux aqui no Container Computers. Aqui a gente possui alguns usuários. Eu já vou criar até um usuário que irá logar no nosso Linux. Então vamos criar aqui esse usuário para que a gente possa utilizar esse usuário Elaine no nosso Linux. Então, vamos para o nosso desktop Ubuntu para que a gente possa checar as informações e colocar em prática aquilo que nós apresentamos nesse curso. Então a gente vai começar já checando algumas informações. Vamos dar um ping no nosso server 12. Já testamos que a configuração está funcionando, ou seja, a gente está conseguindo comunicar o nosso desktop Ubuntu com o Windows Server 2012. Vamos também sincronizar os relógios do desktop Ubuntu com o nosso Windows Server. Beleza. E agora o que a gente vai fazer? Vamos começar o processo para nós ingressarmos nesse desktop Ubuntu no Active Directory. Então observem aqui que eu estou passando o parâmetro dkinit administrador @ o nosso domínio. Se você quiser, você também pode usar isso aí, esse procedimento com o sudo. Então vamos ingressar, vamos obter esse ticket. Aqui você já pede a senha do administrador do seu domínio. E após esse processo, o que você precisa verificar? Através do comando klist, você verifica se realmente obteve o ticket para nós poder ingressar o desktop Linux. Ok? Em seguida, a gente já vai, através do comando net ads join, U maiúsculo, você vai colocar o seu usuário administrador, no meu caso é o administrador mesmo. Vamos novamente entrar com a senha do administrador do nosso domínio e a máquina já está ingressada no Active Directory. Vamos verificar se realmente deu certo. Olha só, você já tem o desktop Ubuntu ingressado ao seu domínio do Active Directory. Vamos agora testar aquele usuário que nós criamos no Active Directory. Vamos ver se ele realmente vai conseguir logar aqui nesse desktop Ubuntu. Então vamos logar aqui o nosso usuário Elaine e a senha que nós criamos para esse usuário. Então observe que eu já estou conseguindo logar o meu usuário criado no Active Directory aqui no meu Ubuntu, já ingressado nesse domínio. Muito obrigado.